Boa noite, vamos à segunda etapa da aula de hoje, que é um simulado referente às provas anteriores, né? Ou à prova anterior, na verdade, da VUNESP de 2015, tá? De legislação federal aí para a Prefeitura de São Paulo. Então, a última prova aí, que foi VUNESP de 2015, vamos ver como que vocês se sairiam neste simulado, tá? Porque são próprias perguntas da própria prova, ok? Vamos lá. Acho que assim vocês não conseguem ver, né? Então, vou ter que deixar assim. Vamos lá. Primeiro, a Lei Federal número 12.796/2013, que altera a LDB, estabelece que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento da criança de até 5 anos em seus respectivos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. É copia e cola da lei, tá, gente? Da LDB. A educação infantil será organizada de acordo com a seguinte regra, entre outras. Deixa eu aumentar um pouquinho essa letra aqui, porque como tá assim, fica mais fácil de vocês verificarem aí. Pronto, salvar aqui. Vamos lá. No dia da prova, o foco é... Vamos lá. Vamos supor que a prova fosse essa, igual caiu na prova passada. Vocês já riscariam aqui. A pergunta é sobre educação infantil. Tudo que tem a ver sobre educação infantil do que vocês estudaram sobre educação infantil, tá? Vamos lá. Lembrando que todas as leis, elas se dialogam, né? Uma lei não passa por cima de outra, ok? Então, vamos lá. A. Carga horária mínima anual de 1.000 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias letivos de efetivo trabalho educacional. O que vocês acham da letra A? É 800 horas, não é, professora? Porque é Muito 800 bem. horas, né, Pro? Então, aqui já tem um erro, que ela estaria eliminada essa daqui. Exatamente, não é 1.000 horas. O correto, 800 horas. Certo? Então, a letra A já estaria descartada, certo? Passo a passo. B. Atendimento à criança... Ai, peraí, para não confundir aqui na pergunta, gente, peraí. Senão a pessoa vai ler aqui, ó. Vou colocar no final o que está errado, tá? O que é o correto, 800 horas. Pronto. Tá, vamos lá, próximo. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 8 horas para a jornada integral. Certo ou errado? Errada. Qual que é o turno parcial? Qual que é o mínimo de um turno parcial? 7 horas. 7 horas. 4? E jornada integral? É 12? No mínimo 7. Então, vamos lá. Parcial é 4. Integral é 7. Tá? Então... No mínimo. No mínimo, tá? Sempre no mínimo. Esse é o mínimo, né? É isso que eu ia perguntar. Mínimo, sempre no mínimo. O máximo é 12? Não. Ah, não, você tá falando máximo. Na lei, eles não colocam nada no máximo, é só o mínimo. Mas assim, se fosse contar o máximo, seria 10 horas. 10 horas, tá. Nas perguntas, eles sempre jogam o mínimo. Mas se fosse contar o máximo, seria 10 horas. Mas eles não colocam, eles querem saber o mínimo. Tá? Tá. Obrigada, Pro. Nada. Vamos lá. Já estaria descartado mais uma, tá?
Vamos ver a C. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças com o objetivo de promoção para acesso ao ensino fundamental. Errada, né? Errada Essa porque não é promoção com. aí já é negativa, né? Ó o erro maior aqui, ó. Com é sem objetivo de promoção. Ou seja, as crianças vão para o ensino fundamental independente, tá? Então, assim, até aqui tá certo. Ó, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Até aqui tá certo. Aqui é sem objetivo de promoção. Ou seja, elas vão para o ensino fundamental independente. Elas têm a vaga garantida, tá? Então, o erro aqui, eu vou até colocar aqui. O correto. Correto. Sem. Tá? Vamos lá aí, vamos à próxima aí. D. Expedição. Peraí. Deixa eu tirar essa cor aqui. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Correto. Correto, Pro. Essa é a mais bonitinha, né? Mas, no dia da prova, não vai com sede ao pote. O que vocês fazem no dia da prova? Vocês vão fazer isso, ó. Vão colocar um pontinho de interrogação, falar assim, eu acho que é essa, mas só vou ter certeza depois que eu ler a última, certo? Então, daí eu vou para E. Controle de frequência pela instituição de educação infantil, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas. Errada, Pro, é 60. Isso. O correto, 60. 60. E não 75. 75 é para fundamental e médio. Então, aquela que vocês colocaram ponto de interrogação realmente é a resposta certa da prova. Então, vamos supor que essa questão caísse de novo na prova de vocês, que caiu na passada. Mas eles podem elaborar mais ou menos do jeito que está aqui, mudando algumas coisas. Pro, Pode a falar. senhora vai deixar no slide, assim, igual a senhora está corrigindo aqui, né? Colocando o correto. Tá na gravação, no slide não. O slide eu mandei com as questões. Tá. E agora nós estamos fazendo no ao vivo. As questões eu mandei, só as questões para vocês no PDF, tá no grupo. E também tá na plataforma. Agora, essas que nós estamos fazendo, está na gravação da aula, está sendo gravada. Tá bom. Certo? Vai estar desse jeitinho aqui gravada já. Tá? É porque depois para a gente revisar, né? Isso. Aí, senão eu ia anotar, ia dar print, mas como vai ficar gravado... Não, vai ficar gravado, tá bom? Obrigada. Vamos lá, questão 2. A mãe de Natan, de 2 anos, procurou uma diretoria regional de educação, uma DRE, pois estava interessada em conseguir uma vaga para o seu filho. Natan tem 2 anos. Considerando a idade desse garoto e o determinado na LDB, um funcionário acertadamente orientou-a a procurar A. Uma escola de educação infantil, B. Uma creche, C. Uma pré-escola, D. Um berçário ou E. Um jardim de infância. Uma creche, Pro. Uma creche. Uma creche. Muita gente ficaria na dúvida entre A e B, porque 2 anos é infantil. Mas não se esqueçam que dentro do infantil tem uma divisão de creche e pré-escola, tá? A D é para confundir, porque berçário não é 2 anos, jardim de infância, enfim. E outro detalhe importante, a pergunta é LDB. A pergunta é sobre LDB, certo?
Aí se fosse 3 anos, aí já seria pré-escola, né, Pro? 4 anos pré-escola. Ah, é 4. 4 anos. Então, assim, a creche, 0 a 3. Pré-escola, 4 e 5 anos. Então, se caísse novamente essa mesma questão na prova, vocês deveriam colocar creche. Alternativa correta, creche. Por quê? O restante vocês nem precisariam olhar. Porque a LDB não fala de berçário, a LDB não fala de jardim de infância. A LDB só fala assim, que a educação infantil é dividida em 2 partes, creche e pré-escola. É só isso que a LDB fala, tá? Então, a alternativa correta aí seria B de bola, ok? Vejam, são perguntas da prova passada, certo? Então, vocês já ganhariam aí 2 pontos na prova, certo? Vamos lá, vamos para a próxima. Do jeito que está na prova, eu coloquei as mesmas aqui, ó. Não alterei em nada. Questão 1 está lá na prova de conhecimentos de legislação, ó. 1, essa é a 2 mesmo que está lá na prova. Essa é a 3 mesmo, tá bom? Então, se vocês pegarem a prova, vocês vão ver que não mudei nada. Vamos lá. 3. Algumas professoras de educação infantil, durante o horário do café, estavam discutindo as incumbências, responsabilidade dos professores, que eu bati no martelo no artigo 13 que fala sobre isso, tá? Incumbências dos professores. Assinale a alternativa que apresenta a professora que expressa corretamente, ou seja, a única professora que está dentro do que a LDB determina, que é só as responsabilidades do docente na lei. Esqueçam a prática do dia a dia, tá? Vamos lá. Vamos ver primeiro a Carla. Letra A, Carla. Como professores, temos que participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica da nossa escola. E aí? É a resposta certa. Correto. Por enquanto, a Carla está na frente com a resposta dela. Vamos ver as outras. B, a Ana. Eu vou além. Como professores, precisamos participar tanto da elaboração quanto da implementação da proposta pedagógica da unidade em que trabalhamos. E aí? Posso colocar um ponto aqui também? Agora confundiu, né? Também acho que não, confundiu. Vamos deixar um ponto de interrogação nos dois. Vamos lá. Primeiro a gente tem que encontrar as negativas para eliminar. Depois a gente vai analisar as outras. Vamos lá. E a Márcia? A Márcia disse: acredito que, além de elaborar, temos que acompanhar a execução da proposta pedagógica da escola, visando ao replanejamento das suas ações, caso necessário. E aí? Essa palavra acompanhamento. O professor não quem acompanha. Falou agora? Quem falou? A Mari. Mari, vamos lá. A Mari acertou em cheio aí, algo aí. Acompanhar a execução não é função do professor, é função da escola. A função do diretor, que está lá no artigo 12, incumbências das instituições de ensino. A instituição de ensino que vai acompanhar a execução e não o professor. O professor, ele vai fazer, vai executar, né? Mas assim, acompanhar a execução não é o professor, é a escola, né? É a escola, tá bom? Mas tudo bem, vamos lá, já eliminamos uma. Vamos ver a Fátima. A Fátima, pelo que entendo, precisamos ter conhecimento do teor
da proposta pedagógica da escola, para que possamos elaborar nosso plano de trabalho. O que vocês acham? Pelo que entendo, ela não pode ter só conhecimento, né? Ela precisa participar, né? Exatamente. Então, assim, é como se já tivesse pronto e ela só tivesse que planejar o plano de aula dela. Não, ela tem que participar do antes, durante e depois, né? Então, aqui, ó, exatamente, não pode ser. Porque ela tem que participar, não é só pegar pronto e fazer o plano de aula dela e tudo bem. Não, tá? Já está descartada também. Vamos ver a Silvia. Ao professor, cabe elaborar o plano de trabalho anual da sua turma, bem como a rotina semanal. A elaboração da proposta pedagógica é incumbência da equipe gestora da unidade escolar. Errado. Porque Errado. Errado, ó. Eu seria a primeira eliminada, né? A primeira logo de cara, né? Essa seria, que a gente tá lendo passo a passo, mas essa seria a primeira a ser eliminada. Agora sim, a Márcia tá errada, a Fátima tá errada, a Silvia tá errada. Temos que ver quem está mais certa perante o que está escrito na LDB. Se é a Carla ou se é a Ana. Vamos reler. A Carla diz: como professores, temos que participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola. E a Ana diz: eu vou além. Como professores, precisamos participar tanto da elaboração quanto da implementação da proposta pedagógica na unidade em que trabalhamos. Acho que é B. A letra A tá correta. Eu acho que é A. Essa palavra implementação seria, ela ajudaria a manusear o Olha só, trabalho? eles não poderiam ter mudado a palavra, né? O que tá pegando aí é que mudaram uma palavra aí. Ó, vou mostrar para vocês, espera aí. Para vocês verem aí que mudaram a palavra. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Para vocês acompanharem aí. Ó. Comprou essa palavra, implementação, não seria a mesma coisa de incumbência, que a incumbência é da direção, ou não? Ó, vou copiar aqui para vocês. É essa palavra que tá pegando, né? Essa implementação. Ah, sim. Ó. Deixa eu pegar aqui para... Ai, peraí. Errei aqui. Peraí que eu vou copiar aí para vocês. Professora, por isso que essa questão abriu recurso, né? Por causa dessas duas questões aí. Isso. Entraram com recurso. Ó, vou colocar aqui para vocês. Pronto. Ó, vejam. Essa palavra implementação foi o que pegou nessa prova. Vou colocar mais para cima para responder. Ó. Vejam o que a lei determina. Explicando. Vou colocar aqui para vocês. Olha só. O que a lei determina. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Por isso que entraram com recurso. A alternativa correta aí é a letra A. É essa daqui, ó, a Carla. Por quê? Olha lá. Vou colocar embaixo que é mais fácil, quer ver? Ó? Peraí, para ficar mais explicadinho aqui, ó. Deixa eu copiar ali para vocês. Ó. Ó, porque que, no caso, a Carla estaria certa. Peraí que eu vou apagar aqui, só um minutinho. Ó, veja.
como professores, temos que participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica. Ela acrescentou a palavra ativamente, dá no mesmo, tá? Olha a outra. Ela quis dizer, a Ana, quis dizer, mas não disse. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica. Mas aqui, o que ela usou? Precisamos participar da elaboração, elaborar, quanto da implementação. Não é implementação, é o cumprimento, não implementação. É o cumprimento do que você elaborou. Só que muita gente entrou com recurso. Por quê? Implementação tem um significado, cumprimento tem outro. Então, por isso que a alternativa B não é a correta, porque tem que ser o que realmente a lei determina. E a pode falar. Pro ir também, assim, participar ativamente é palavra-chave, né? Também. Isso, também. Já ia para palavra-chave, porque participar, a professora tem que ter a participação ativa. Isso, né? Exatamente, ó. Aí o pessoal entrou com recurso por causa da palavra implementação, mas daí não aceitaram o recurso. Não aceitaram. Pro, é porque essa palavra implementação não cabe ao professor, e sim aos... não entraria como incumbência do professor aí, né? Não tem nada a ver com o professor. A pergunta tá professor. Não tá escola, não tá município, nada. Só professor. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, explicando para quem for assistir lembrar. Explicando. Tá? E daí não adiantou o recurso. E professor, implementar também não é acrescentar? Acrescentar. É tipo como se fosse acrescentar, não é? É, acrescentar. Então, para não seria isso, porque não é o papel do professor mesmo, é o papel da escola, né? Da escola, tá? Ela que tem que acrescentar isso. Ó, e mesmo no papel da escola não tem implementar. Uhum. Né? Nem no papel da escola tem essa palavra que colocaram, implementar, não tem, né? E nem nos documentos também não tem, né, essa palavra. Não tem, tá? Então, a alternativa correta aí com a explicação, tá? Seria, vou colocar aqui a explicação, para quem for, daí piorou, deixa do jeito que estava mesmo. Deixa do jeito que estava. Pronto, deixa assim. Tá? Dá para entender aí. Ó, tá salvo, vai estar na gravação da aula, tá bom? Vamos lá, vamos à próxima. Ó, do jeito que tá lá na prova. 4. Manuela, 4 anos de idade. 4. Frequentava uma escola de educação infantil em jornada integral. Então, vamos analisar. Manuela, 4 anos, provavelmente, né? Pela lei, ela está na pré-escola. 4 anos, educação infantil, pré-escola. Se ela está numa jornada integral, então ela vai estar 7 horas no mínimo, né? Tá. Devido a um problema alimentar, tinha muita... Pessoal, só desliga o áudio enquanto eu leio aqui, para não dar interferência na gravação, tá? Daí, quando eu terminar, vocês abrem. Devido a um problema alimentar, tinha muita dificuldade em aceitar as refeições oferecidas na unidade. Tendo em vista a situação, a mãe resolveu tirá-la da escola. É uma situação problema, hein? A mãe resolveu tirá-la da escola para cuidar da menina em casa. Primeiro, não, deixa eu terminar de ler. Ao solicitar a transferência da criança na secretaria, a mãe foi informada que deveria procurar outra escola, a fim de atender ao estabelecido na legislação em vigor. Essa informação, conforme a Lei 2.796/2013, é uma lei complementar à LDB, mas está na LDB, tá, gente? A LDB já está atualizada, ok? Então, assim, a escola disse o quê? Olha, mãe, você está tirando seu filho daqui,
mas você é obrigada a procurar outra escola, porque a criança tem 4 anos, não pode ficar fora da escola. É essa a informação, mas vamos lá. A informação que a secretaria deu para a mãe. Equivocada, pois a matrícula de crianças nessa faixa etária, na creche ou na pré-escola, é facultativa aos pais? Isso é verdade? Mentira. Errada, Pro. Errada. Por quê? Primeiro, a secretaria não está equivocada. Ela fez o certo. Depois, aqui, a creche é facultativa para os pais. A pré-escola não é facultativa, a pré-escola é obrigatória, certo? Aqui, facultativo. Né? Explicando. E aqui, obrigatório. Eita, nós. Obrigatório, certo? Então, aqui já estaria descartado essa equivocada, certo? Vamos lá. B. Errada. Uma vez que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 6 anos do ensino fundamental. Errada, Pro. Errado, porque a partir de qual idade? 4. 4, né? Isso, 4 anos. Então, deixa eu deixar aqui de outra cor, gente, senão o pessoal que vai ler vai pensar que isso daqui faz parte da pergunta e eu tô explicando, né? Mas daí quem não prestou atenção ou vai ver depois, errada. Tá, vamos para a próxima. Imprecisa, já que a matrícula na educação infantil torna-se obrigatória a partir dos 5 anos. Errado. Errada. Novamente aqui. A partir dos 4. Tá vendo? Mas assim, para responder essas questões, vocês que estudaram, gente, tudo bem que vem o nervosismo, tudo. Mas se vocês fizerem passo a passo, olha quantas vocês já acertaram. E é da prova anterior. Tá vendo? Só fazer passo a passo. D. Incorreta. Haja vista que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 7 anos. Errado. Tá vendo? Olha quantas já vai eliminando. Eu nem vou colocar aqui que no fundamental é a partir dos 6, porque a pergunta é sobre 4, né? Pergunta... Aqui, eu vou até colocar aqui, infantil E6 fundamental, só pra gente relembrar aí o conteúdo, tá? Vamos lá. E, correta, pois é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade? Corretíssima. Então, lá teria que vocês colocarem letra E, né? Vejam, se fizerem passo a passo, não tem como errar, né? Passo a passo, se atentando com palavras-chave, com o que a lei determina, dá para acertar, tá? Vamos à próxima. 5. Tudo da prova, hein, gente? Tudo da prova. Olha lá. Muita gente errou, entraram com recurso, uma confusão, né? Vamos lá. 5. Dona Cida procurou uma escola a fim de conseguir uma vaga para seu neto, de 4 anos de idade. 4 anos, pré-escola. Um funcionário, então, solicitou-lhe a certidão de nascimento do menino. Dona Cida explicou que a criança não tinha o documento, ou seja,
A criança estava sem a certidão de nascimento para fazer matrícula. É obrigatório ter o documento para fazer matrícula na escola. Não é que a secretaria está se recusando, apenas que ela traga o documento, eles fazem a matrícula, certo? Pois sua mãe o havia perdido. Após efetivar a matrícula, o funcionário explicou acertadamente que, de acordo com o ECA, a avó deve procurar. Então, assim, a secretaria até fez a matrícula lá, né, daquele jeito, mas que é obrigatório, tem um prazo para entregar essa certidão de nascimento da criança. Porque, queira ou não, ela é avó, né? Enfim. Independente se fosse a mãe ou o pai, teria que ter a certidão, certo? E daí, o funcionário explicou que, conforme a lei do ECA, quem a avó deve procurar? Vamos lá. A vara da infância e da juventude, a quem compete requisitar a lavradura de assento do nascimento. Então, o funcionário falou que para a avó procurar a vara da infância e da juventude? Não. Não. Então, Acho que tá errada também. Vamos por partes. Letra A não é. O funcionário não mandou a mãe ir no juiz, porque vara da infância e da juventude é juiz, certo? Não. Vamos lá. O funcionário falou para a mãe ir até o Ministério Público, que tem atribuição de requisitar a regularização do registro do nascimento. Errada, Pro. Errada, porque o funcionário não Tá iria errada também. pedir para ir no Ministério Público, certo? C. O Conselho Tutelar, que tem a competência de requisitar certidões de registro de nascimento. Tá certo, Pro. Tá certo? Mas vamos Eu ver. acho que tá errada. Errada. Eu acho que tá errada, Pro. Calma, ponto de interrogação. Calma aí. D. Tem uma pegadinha aí, por isso que o pessoal ficou doido. Calma aí. D. O cartório geral de registros para localizar onde foi assentado o registro da criança, a fim de solicitar a segunda via. Certa. Correto. Eu acho que tá certa. Incorreta. Tem pegadinha, hein? Vamos lá. E. O Centro de Referência de Assistência Social, a quem compete emitir a segunda via da certidão de nascimento. Incorreta. Errada. Tá, vamos lá. Vamos analisar aí. Antes de falar qual é a resposta, tá? Primeiro, a pergunta é sobre quem? ECA, tá? Pergunta é sobre ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Segunda informação, verbos, se atentem aos verbos. Uma coisa é, deixa eu colocar tudo para cima aqui, para me poder explicar lá. Atenta aos verbos, Por que eu falo verbos? Requisitar, diferente. Cadê? Sinal de diferente. De executar. Tá? Então, olha. Quem executa? Cartório. Quem requisita? Conselho Tutelar. Eu vou explicar. Tá? Vamos lá. Muita gente errou essa, mas eles fizeram de propósito, claro, né? Primeiro, em algum momento vocês estudaram sobre isso no ECA? O que vocês estudaram no ECA? Conselho ou cartório? Conselho, Pro. Conselho. Já começa por aí o pensamento.
Em nenhum momento o ECA fala de cartório. O ECA só fala de conselho, certo? Sim. Professora, Aí, calma, que eu vou chegar lá, tá? Então, primeira coisa do que vocês estudaram, Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar do conselho e não do cartório. Já começa por aí, para vocês analisarem até a gente chegar na resposta. Segundo, quem executa, quem faz uma certidão é cartório. Cartório que faz, cartório que executa. O máximo que o conselho tutelar vai fazer é requisitar. Então, assim, ó, por mais que a mãe saiba, né, gente? Por mais que a mãe saiba que é no cartório que ela consegue uma segunda via, por mais que ela saiba que é no cartório, o que acontece? Foi perdida a certidão. A certidão de nascimento foi perdida aí, certo? E daí, como ela é avó, já deu para ver que ela que resolve as coisas. Ela tem, provavelmente ela que cuida, ela que tem a tutela, ela que tem, porque para ela procurar a vaga é o responsável legal, certo? Então, o que acontece? Em todos os casos, o funcionário de uma escola não vai falar para a pessoa ir no cartório. O funcionário vai falar para ela ir ao conselho. Por quê? Porque o conselho é que requisita para que ela consiga uma segunda via. Porque assim, aqui não fala, né? Poderia ter falado que em outra pergunta eles colocam que é de outro estado, até a certidão chegar aqui, tal. Mas o que acontece? Tudo tem que passar esse caso para o conselho tutelar. Então, ó, em um caso aqui, o conselho tutelar que tem a competência de requisitar. Requisitar não é fazer, tá? Requisitar não é fazer, é solicitar ao cartório. Solicitar. Agora vamos ver a D, ó. O cartório geral de registros o cartório geral de registros para localizar onde foi assentado o registro da criança, a fim de solicitar a segunda via. Muita gente entrou com recurso nessa questão. Claro que o cartório vai fazer isso, é claro que o cartório vai fazer. Porém, a pergunta está: qual é a função do funcionário da escola mediante ao que está escrito no ECA? No ECA. Lá no ECA está a incumbência do conselho tutelar. A incumbência do conselho tutelar é requisitar. Requisitar significa solicitar. Ou seja, essa dona Cida vai lá no conselho e vai dizer: perdi a certidão de nascimento. Ou minha filha perdeu, eu sou avó. Eu fui fazer a matrícula e preciso da certidão de nascimento. O que o conselho vai fazer? Vai fazer uma cartinha, um requerimento para que a dona Cida vá até o cartório e eles emitam a segunda via e ainda mais gratuitamente. Deu para entender? Aí vocês vão me falar: aonde está isso, professora? Já falo para vocês onde está. Ô, Pro, você chegou a falar no vídeo. Eu ia até falar, você chegou a comentar no vídeo sobre isso. É isso que eu ia explicar. Ela falou numa das aulas mesmo, eu tenho as anotações. Eu ia falar isso para a senhora, mas a senhora começou a explicar, eu ia falar que lembrei. Cortei vocês. Imagina. Desculpa. Ó, mas era isso mesmo. Eu vou mostrar, eu vou copiar e colar aí para vocês, ó. Isso que eu estou falando está exatamente no artigo 136 ou 7. Aqui, achei. Vou copiar aí para vocês. Pro, tá tão pequenininha a letrinha que eu li, em vez de requisitar, eu li registrar. Por isso que eu falei que estava errada, porque o conselho tutelar não registra, ele requisita. Entendi, ó.
Deixa eu colocar aí para vocês, peraí. Ó, vou colocar aqui por que essa é a alternativa correta, tá? Ó, por quê? Olha lá. O que está no ECA? E aqui, requisitar. Olha lá. Olha a resposta aqui, ó. Por que essa é a alternativa correta? Resposta. Olha lá o que está no artigo 137 do ECA. Uma das funções do Conselho Tutelar: requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Tá vendo? Essa daqui foi para confundir a cabeça de vocês. Muita gente errou, realmente, né? Porque dá para confundir. Mas assim, gente, por mais que na prática as pessoas estão acostumadas, ó, você tá precisa tirar uma segunda via, vai lá no cartório. Por mais que as pessoas estejam acostumadas na prática com isso, quando se trata de escola, para fazer a matrícula de um aluno, escola, tem que ficar registrado no Conselho Tutelar que a escola encaminhou porque a criança não tem certidão de nascimento e que foi feita a matrícula, porém com uma cláusula aguardando o documento. Deu para entender? Então, lá no artigo 137 do ECA, está lá. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente. Então, o cartório é para confundir, é uma pegadinha, porque nem cartório é falado no ECA. E a pergunta é ECA, tá, gente? Então, eles vão fazer exatamente isso para vocês caírem nas pegadinhas. E quanta gente entrou com recurso nessa? Quanta gente? Muita gente entrou com recurso. Agora, deixa eu comentar mais uma. Caiu uma dessa parecida com essa, estava assim, ó, executar e requisitar. Tava assim, ó, que o Conselho Tutelar executa certidão de nascimento. Olha a pegadinha. Aí tá... é juiz, né? Quem executar a certidão de nascimento é o cartório. Executar é o cartório. Nas alternativas estava lá, executar. Executar significa fazer. Quem faz a certidão de nascimento é cartório. Aí estava assim, ó, executar Conselho Tutelar. Estava errado. Porque o Conselho Tutelar, ele não executa, ele não faz a certidão. Ele só encaminha, requisita o requerimento, ele solicita, é diferente. Por isso que eu estou falando para vocês prestarem atenção no verbo. No verbo. E a resposta da prova era justamente o cartório. Porque o cartório executa, não o conselho. Aí depende da pergunta que vier. Tá bom? Pode falar. Eu interrompi quem estava falando aí. Executar, fazer é cartório. Requisitar, ó, outro verbo, solicitar, encaminhar, né? Alguma coisa assim, conselho. Executar, fazer, aí é cartório. Então, fiquem atentos aos verbos aí, tá bom? Vou até colocar de outra cor para quem for assistir depois para lembrar disso daqui. Certo? Peraí. Pronto. Vamos à próxima? Alguma dúvida aqui? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Então vamos para a próxima aí. Questão 6 da prova do concurso. Vera pleiteou vaga para sua filha de 3 anos. 3 anos, creche. Numa escola próximo à sua casa. Porém, não foi atendida, porque a unidade procurada possuía vários alunos na fila de espera. A única escola com vagas disponíveis
estava localizada em um bairro afastado da sua residência, atrapalhando a efetivação da matrícula. Tendo em vista a grande distância e a inviabilidade da mãe levar a filha até a escola. Diante dessa situação, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, é correto afirmar que... Vamos ler todas, tá? Lembrando que a criança tem 3 anos, ela está na creche, ela não está na pré-escola, certo? Vamos lá, daí depois eu explico se não dou a resposta. O direito à educação foi garantido pela disponibilização de vaga em escola, ainda que distante da residência da mãe. O que vocês acham? Pode ser certa, Pro. Pode ser, pode, né? Também acho que pode. Pode. Um ponto de interrogação. Pode ser. Vamos ver. B. O acesso à educação não foi assegurado, pois a menina teria direito à escola pública e gratuita próximo da sua residência. É verdade? Mentira, só a partir dos 4 anos. A partir de quanto? 4 anos. 4 anos. Porque a creche é facultativa. Facultativo. Para os pais. Tem que oferecer. Porém, não é obrigatório que seja a mais próxima da sua casa. E sim oferecer. Então, essa daqui já estaria eliminada. Vamos ver a próxima. O acesso à educação foi assegurado, cabendo ao responsável e à família zelar pela frequência do aluno na escola. Olha que pegadinha, né? Se é creche e a matrícula é facultativa, não é obrigatório zelar pela frequência, porque ela não é obrigatória. O que acontece aí é, a criança não está frequentando, é dada a vaga para uma outra criança que está na lista de espera. Então, assim, a frequência aí, no caso, tudo bem que infantil a gente fala 60%, mas a frequência aí não é contada, tá? Para esse fim, eu digo, tá? Então, aí é uma pegadinha também. Vamos lá. E eu caí nessa pegadinha. Pegadinha. D. O Estado assegurou à criança o seu direito à educação, disponibilizando vaga em escola pública e gratuita, independentemente da sua localização. Ixi, e agora, hein? Tá errada, Pro, essa. Você acha? Vamos colocar um pontinho de interrogação para deixar 2 para analisar? Vamos ver a próxima. E. O Estado não cumpriu seu dever constitucional de garantir o acesso da criança à escola de preferência da família. Não, né? Errado. Tá errado. Se fosse a preferência da família sempre, seria bom, né? Vamos lá. 3 eliminadas, ficou a A e a D. Vou ler de novo. O que está no ECA, tá? O direito à educação foi garantido pela disponibilização de vaga em escola, ainda que distante da residência da mãe. D. O Estado assegurou à criança o seu direito à educação, disponibilizando vaga em escola pública e gratuita, independentemente da sua localização. Eu acho a D mais Eu coerente. acho que tá correta a D. Mais completa, Pro. A D. A vaga é garantida a partir dos 4 anos, né, Pro? Sim, a partir dos 4. Só é garantido Pro, mas o mais Estado é próxima obrigado. a partir de 4. Só é garantido a partir de 4. Professor, tá achando que o Estado... Então, aqui, acho que no caso seria a D, né? Eu vou de D, Pro. Eu também pensei nisso. O que vocês pensaram?
expectativa. Porque o Estado. Estado, ele tem que assegurar a creche, né? Não é obrigatório, mas o Estado tem que oferecer as vagas. Então, É mas isso, Pro? sim, mas tem uma pegadinha aí, né? Uhum. Independente da sua localização. Isso não prevê o ECA. É, a primeira Essa tá parte certa. aqui, ó, Que é a primeira, vocês têm que porque ficar a vaga atento. está garantida. É, Porém, não é próximo da escola dela. Aí cabe o pai ou a mãe, né? Você vai querer. então, ó, é uma pegadinha, porque a lei não determina independente da sua localização. Independente significa ou distante ou próximo onde a mãe quer. E não é isso que a lei determina quando se trata de creche. Deu para entender? Então, lógico que é uma pegadinha aí, tá? É uma pegadinha a letra D. Até uma parte está, ó, uma parte está certa, mas a outra parte está errada. Não é. Ô, Pro, a O palavra é, Estado nessas duas questões ficou estranha. ficou. Ela soou estranha nas questões. Foi mal elaborada, né? Eu achei assim, mal tá. elaborada, e foi VUNESP. Caiu na prova do concurso, pode olhar lá na prova. É exatamente assim que caiu, tá? Então, assim, o correto é a letra A. O direito à educação foi garantido. E foi garantido. Porém, não era o que a mãe queria. Mas a lei diz isso. A lei tem que dar a vaga na creche, né? Tem que oferecer a vaga na creche, porém, em nenhum momento na lei fala que tem que ser a mais próxima da sua casa. Não? Ó, fala exatamente assim, ó. O direito à educação foi garantido pela disponibilização da vaga em escola, ainda que distante da residência da mãe. Porque o contexto é isso que fala, olha lá. Vera pleiteou vaga para sua filha de 3 anos numa escola próxima à sua casa. Ela pleiteou, não quer dizer que ela conseguiu. Porém, não foi atendida, porque a escola procurada possuía vários alunos na lista de espera, ou seja, não tinha a vaga que ela queria. A única escola com vagas estava localizada num bairro distante, afastado da sua residência. Tá vendo? O direito à educação foi garantido pela disponibilização de vaga em escola. Deram a vaga, ainda que distante da sua residência. Tá aqui, ó, localizado em um bairro distante, mas foi garantido porque deram a vaga. Deu para entender? A alternativa correta, apesar de ter sido mal elaborada, né? Que dá um duplo sentido para quem lê, a alternativa correta é a A. Só que assim, gente, no caso da dúvida, 2 dicas. Vocês ficariam entre A e D. 2 dicas para vocês. Vocês têm que ver assim, ó, sobre qual é a lei que eles estão falando. Primeira coisa, ECA. É a lei do ECA, tá? Segundo, toda vez que tiver uma palavra dessa daqui, independentemente, frequentemente, preferencialmente, fiquem atentos. Preferencialmente é positivo em alguns casos, né? No caso da lei é positivo. Mas assim, frequentemente, obrigatoriamente, facultativamente, fiquem atentos, tá? Porque normalmente quando isso aparece é a alternativa incorreta, a não ser o preferencialmente. Advérbios e intensidade. Oi? Não entendi. Isso é advérbios e intensidade? Seu áudio não tá saindo. Seu áudio não tá saindo. Bom, vamos à próxima aí. 7. Vamos lá. Essa não tem aí para você. Não, vamos ver se lembram, né? Vamos ver. Conforme o artigo 37 da Constituição da República do Brasil, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal, Município, obedecerá aos princípios, entre outros. Então, essa parte aí é quando estuda a Constituição na parte da administração pública. Eu vou dar a dica para vocês aí. LIMP. Lembra da sigla? Letra D, Pro. LIMP. Olha a sigla aqui.
Tudo termina com AD, Eu também menos pensei na uma. letra D. Letra D de dado, ó. L de legalidade, I impessoalidade, M moralidade, P publicidade e E de eficácia. Então, na administração pública, conforme a Constituição Federal, eles falam que para você trabalhar no serviço público, né, vocês vão ser contratadas e vocês vão fazer parte aí da Prefeitura de São Paulo, que é o poder municipal. É um poder público, vocês serão servidores públicos da administração pública direta, no caso, porque é concurso público e administração pública direta. E daí fala que os princípios que regem a administração pública, ou seja, vocês funcionários terão que seguir o quê? Legalidade, fazer tudo conforme o que a lei determina, legalidade. Impessoalidade, tratar todo mundo igual, né? Então assim, eu tenho que fazer alguma coisa, vou fazer para esse daqui que é meu amigo, esse daqui vai esperar porque não é, tipo assim, tá? M, moralidade, regras, valores, o que é bem para mim, o que é bom para o outro é bom para mim, assim, o bem para todos, né? Moral, regras, valores. Publicidade, tudo tem que ser público, publicado, a lei da transparência, né? Despesas, valores, orçamento da administração, tudo que você faz na escola como diretor, tem que colocar lá no painel da escola, enfim, publicidade em todos os setores. Aqui não vai falar só de escola, tá falando de geral. E eficiência, temos que ser funcionários eficientes, tá? Que cumpra o seu trabalho. Então, vocês vão lembrar da sigla LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vai aparecer exatamente nesta ordem. O resto é pegadinha. Eu deixei essa daí só para vocês verem que caiu no concurso passado que daria para responder, tá? Vamos lá. É a questão 7 da prova passada mesmo. Próxima, questão 8. Eu fui pegando na ordem que estava lá. Paula é professora de Educação Básica 1, efetiva na rede estadual de São Paulo, há 10 anos. Ela trabalha no estado há 10 anos. Recentemente, ela foi nomeada para o cargo de professora de Educação Infantil da Prefeitura de São Paulo. É correto afirmar que, conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, Paula, ou seja, vai perguntar se ela pode ou não acumular cargo. Essa é a pergunta. Porque ela já é efetiva do Estado como professora PEB 1 e ela vai trabalhar também como professora infantil da Prefeitura de São Paulo. Ela pode ou não acumular cargo? Essa é a pergunta. Vamos lá. Sim. Letra A. Poderá acumular os 2 cargos públicos desde que haja compatibilidade de horários. Certo. Certo, eu acho que tá certo. Até então, essa tá, né, bonitinha. Vamos ver as outras. B. Poderá acumular as 2 funções, independentemente do horário de trabalho. Vocês estão vendo? Errado. Toda vez que tiver uma coisa dessa aqui, desconfiem, tá? Não é independente de trabalho, tem que dar o acúmulo legal. Então, a B já está descartada. C. Poderá trabalhar nos 2 cargos, desde que não declare o acúmulo. Olha que grave. Errado. Errado, porque é obrigatório você acumular. Você não pode mentir. É obrigatório acumular, não. É obrigatório declarar. Todos os anos você tem que preencher um formulário dizendo que você acumula cargo em outro lugar. Tá? Porque tem que declarar. D. Deverá exonerar-se obrigatoriamente, olha isso, de um dos cargos, tendo em vista que a regra é constitucional inacumulabilidade. Mentira, porque a Constituição já prevê isso. Pode acumular cargos sim, desde que seja 2 de professores, 2 da área da saúde, ou 1 de professor com 1 de técnico.
tá? Por exemplo, professor diretor, por exemplo, pode, tá? Então, aqui tá falando que deverá exonerar de um deles. A lei não prevê isso. Como que eu vou exonerar de um deles se o acúmulo dá para ser feito? Então, eu não vou exonerar obrigatoriamente, porque dá o acúmulo legal. Então, isso não prevê. Olha outra palavrinha aí para confundir, vocês ficarem espertos. Ó. Independentemente, e aqui tem obrigatoriamente. Toda vez tem que prestar atenção, hein? E a última aí. Poderá trabalhar nas duas esferas, ou seja, estadual e municipal, pois não há restrições quanto ao exercício docente. Realmente pode trabalhar nos dois, mas há sim uma restrição. A compatibilidade, né, A Pri? restrição é compatibilidade de horário, exatamente. Então, é pegadinha também. Então, a alternativa correta é a cheirosa que vocês falaram aqui, ó. Poderá acumular os 2 cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horário, ou seja, dê para chegar de um lugar para outro, que não chegue atrasado, que a carga horária não interfira. Então, pode, ok? Vocês viram? Assim, dá para fazer, ó, foram até agora, se vocês acertassem todas essas, já estamos na questão 8. Seria 8 pontos já na prova. 8 pontos já. Vamos lá. Acho que essa é a última. É a última. Só peguei as que tinham lá da prova anterior para vocês, ó. Porque as questões de autores tinham lá, mas eu não sei quais os autores que vão vir, então por isso que eu não coloquei. Só coloquei da lei mesmo, que caiu da lei. 9. O artigo 1º da lei 11.645/2008, que altera a redação do artigo 26A da LDB. Lembrando que a LDB já está atualizada, tá? Então, tudo que vier número de outra lei já está dentro da LDB atualizada, tá bom? Que estabelece que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo. Vamos lá. E aí, hein? E aí? Peraí um pouquinho, deixa eu já colocar aqui para vocês. Eu acho que é a... Peraí que vocês vão pedir aqui. Peraí, deixa eu copiar e colar para vocês aqui. Só um minutinho. É a E, Pro. Vou pegar aqui para vocês, tá? Eu também acho que é a E. Eu acho que é a porque ela falou muito de cultura indígena, africana e europeia. Tem umas disciplinas que tem que ser trabalhada, história cultural afro-brasileira e indígena, né? Eu acho que é a E também. É uma pegadinha essa também, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que alguns falaram A ou E, então vamos eliminar aqui. Acho que é a E. Uhum. Vamos eliminar essa. Ó, vamos lá, vamos por eliminação. B. Conteúdos relativos a direitos humanos. Primeiro que direitos humanos deve ser trabalhado, porém é uma parte diversificada do currículo, tá? Que não está no artigo 26 da LDB, ok? Está dentro do currículo na parte diversificada, então não tem nada a ver. C. Pelo menos uma língua estrangeira moderna. Fala realmente na LDB de uma língua estrangeira moderna, porém não é no artigo 26A. Aliás, tem 2 dicas aí, né? Primeiro que eu não concordei com, assim, não concordo com a forma que eles estão perguntando, já colocando uma lei específica, né? Já começa por aí, tem uma lei específica, um artigo específico da lei que é 26A, não é só 26, é 26A. E a outra dica seria aqui, ó. Torna-se obrigatório. Então, vejam só. A letra B não tornou obrigatório o ensino de direitos humanos. O ensino de direitos humanos
é um conteúdo a ser trabalhado dentro da parte diversificada do currículo, ponto. Depois na C, de pelo menos uma língua estrangeira moderna, torna-se obrigatório o estudo. Não, ele já faz parte do currículo uma língua estrangeira moderna, no caso o inglês, já faz parte. Olha lá, D, dos princípios da educação ambiental. Não. A gente pode trabalhar a educação ambiental também, mas não tornou obrigatório no estudo. E esse estudo, eles falam de história, arte, a partir do 6º ano. História, arte e literatura, a partir do 6º ano. Então, vamos lá. Ficou entre A e entre E. A letra A está assim. Das diferentes culturas e etnias, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Então, aí tem indígena, tem africana e está acrescentando europeia. Na letra E, da história e cultura afro-brasileira e indígena. Letra E, Pro. Eu não lembro se vocês falaram de matriz, não. Então, é uma pegadinha, por quê? Eu acho que é a A. Então, vamos lá. A alternativa correta, letra E. Por quê? Na 26A, é exatamente isso aqui que aparece, ó. Deixa eu colocar aí para vocês. Eu vou explicar por que é pegadinha. Não que a europeia esteja totalmente errada, tá? Peraí que eu já explico. Deixa eu colocar aqui para cima. Ó. Peraí. Ó. Explicando aqui, ó. Explicando. Deixar certinho para quando alguém for rever, já sabe, ó. Explicando aí. Ó, 26A tá exatamente assim na LDB. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, tá? Então, o que acontece? Nesse que incluiu a europeia, não está na LDB, o que incluiu. Ele foi incluído depois e não é no artigo 26A. O único que aparece na LDB é o 26A, que se refere a africana e indígena. Tempos depois, eles criaram uma lei complementar que não está na LDB, acrescentando europeia e asiática, tá? Então, na LDB, artigo 26A, a única coisa que há é afro-brasileira e indígena, tá? Não que a europeia estivesse totalmente errada, mas não consta como obrigatório o estudo no artigo 26A da LDB. Então, assim, é para as escolas trabalharem indígena e africana, pela LDB. Depois tem uma lei complementar que não é a LDB, que está. Também seria interessante trabalhar a cultura europeia, asiática, porque vieram para cá, lá. Mas é outra situação. Então, a alternativa correta aí é a letra E. História e cultura afro-brasileira e indígena. Ok? Ô, Pro, e especialmente das matrizes também, acho que seria negativo ou não? Não entendi. Especialmente das matrizes indígenas. Eu não lembro que tá assim na lei, ou será que tá? Aqui na A, você tá falando? É, especialmente das não, matrizes. não. A palavra matrizes, né? Já seria Isso. algo que para pegar, não está. Especialmente não das vejo. matrizes. Não. E mesmo porque não é matriz, né? Não é. Aí, ó, tem mais essa, ainda bem que você observou, ó. A letra A, já para descartar, apesar de indígena ser positivo, africana ser positivo, europeia é positivo, mas não diz respeito a esse artigo, tem algo que a professora falou aí que nós não tínhamos observado. Especialmente das matrizes.
Não são matrizes. Ó, foi bom, hein? Por que não são matrizes? Porque não são disciplinas. Não, olha, bem observado. Olha aqui, ó. Matrizes é quando é disciplina. Disciplina. Pro, que são aquelas disciplinas, que não é literatura, arte, assim. Isso. Por exemplo, a cultura indígena e africana são conteúdos a serem trabalhados dentro das disciplinas de arte, história e literatura. E aqui na A foi bem observado. Já está dando a dica que está errado, por quê? Porque está dizendo que indígena, africana e europeia seria uma disciplina, uma matriz, e não é. É um conteúdo dentro das matrizes. Muito bem observado. Muito bem observado. Aqui seria negativo também. Opa. Negativo também. Tá? Então, a alternativa correta é a letra E. Letra E aí. Ok? Muito bem, bem observado. Só um minutinho, deixa eu parar essa gravação.